No ano passado, eu realmente precisava de um laptop novo. Como usava o computador diariamente para a faculdade e trabalho ocasional, era algo essencial na minha vida. O que eu tinha era velho e muito lento. Eu vim economizando para comprar um novo, e minha irmã sugeriu que eu procurasse laptops à venda na internet. Certa noite, resolvi tentar. Eu estava à procura de um modelo mais novo e mais potente. Depois de vários dias de buscas, encontrei um anúncio que parecia ser um ótimo negócio. Fiz uma pesquisa rápida e decidi que aquele era o melhor para mim. Entrei em contato com o vendedor, que respondeu rapidamente. Ele se apresentou como Bruno e disse que poderia me encontrar na tarde seguinte, após o trabalho. Concordamos no preço de R$ 800 em dinheiro, uma quantia significativamente menor do que o valor de um laptop novo nas lojas. No dia combinado, ele sugeriu que nos encontrássemos em um estacionamento de um centro comercial local. Era um lugar movimentado, então parecia seguro. Minha irmã decidiu ir comigo para eu não estar sozinha. Chegamos alguns minutos antes das 14 horas, a hora marcada. Enviei uma mensagem para Bruno avisando que estávamos lá, e ele respondeu que estava a caminho. Esperamos por cerca de 30 minutos, mas Bruno nunca apareceu. Ele leu minha última mensagem, mas não respondeu. Minha irmã achou que ele poderia ter desistido da venda, talvez percebendo que o laptop valia mais do que o preço pedido. Voltamos para casa frustradas. Quando cheguei, tentei novamente procurar o anúncio, mas percebi que Bruno havia me bloqueado, e o anúncio desapareceu. Isso me deixou com raiva, mas resolvi seguir em frente e recomeçar a busca por outro laptop. Estava no meu quarto quando minha irmã entrou correndo, assustada. Ela disse ter ouvido um barulho na janela dos fundos e visto um homem lá fora. Poucos segundos depois, ouvimos a porta dos fundos sendo aberta. Sabíamos que não eram nossos pais, que só chegariam por volta das 17 horas. Corremos para o meu quarto e trancamos a porta, pressionando nossos corpos contra ela enquanto ouvíamos passos pela casa. Minha irmã tentou ligar para a polícia, mas os passos se aproximaram antes que ela conseguisse discar. Ficamos imóveis, tentando não fazer barulho. O intruso entrou no quarto dela e começou a vasculhar. Foi então que tive uma ideia. Sussurrei que deveríamos sair pela janela. Abri com o máximo de cuidado, mas um ruído alto quebrou o silêncio. No mesmo instante, ouvimos passos rápidos no corredor, vindo em direção ao meu quarto. Pulei para fora da janela, seguida pela minha irmã. Enquanto ela saía, a porta do quarto se abriu. Corremos pelo quintal e fomos direto para a casa dos vizinhos, que conhecíamos bem. Lá, ligamos para a polícia. Quando os policiais chegaram, o homem ainda estava dentro da nossa casa. Eles o encontraram escondido no porão. Para nosso choque, era o mesmo Bruno que havia colocado o anúncio do laptop. Descobrimos que ele estava no estacionamento naquele dia, observando-nos de longe. Ele nos seguiu até em casa, provavelmente atrás do dinheiro que eu levava para comprar o laptop. Desde então, jurei nunca mais confiar em vendas pela internet sem precauções extras. Foi uma lição assustadora, mas que me ensinou a ser mais cautelosa. Isso aconteceu há alguns meses, quando fui a uma grande loja de materiais de construção e bricolagem chamada Ferreira e Filhos, famosa por suas vastas seções de ferramentas e equipamentos para projetos domésticos. Eu estava procurando ferramentas elétricas para concluir alguns projetos em casa que vinha adiando há tempos. Fui na sexta-feira à noite, planejando trabalhar no sábado. A loja estava tranquila, com poucos clientes circulando. Fui direto para a seção de ferramentas elétricas e comecei a comparar os modelos e preços. Eu era a única pessoa naquele corredor até que um homem entrou. Ele estava em uma extremidade, e eu na outra. Não prestei muita atenção nele, mas percebi sua presença. Depois de alguns minutos, vi que ele se aproximava. Ele era alto, provavelmente por volta de 1,95 metros, e aparentava uns 65 anos. Vestia um moletom cinza e jeans rasgados. O rosto parecia jovem, mas ele tinha uma barba mal cuidada.
Ele me cumprimentou com um oi, e eu respondi educadamente. Logo em seguida, perguntou se eu poderia emprestar-lhe algum dinheiro. Recusei, pedindo desculpas, e me afastei. Enquanto me afastava, ouvi ele murmurar palavrões. Fui para outra parte da loja, mas percebi que tinha esquecido de escolher as ferramentas. Relutante em voltar por causa do estranho, decidi pegar algumas baterias que também precisava. Quando voltava para a sessão inicial, lá estava ele novamente, andando na minha direção. Fizemos contato visual por um instante desconfortável antes de passar por ele. Finalmente, escolhi 2 ferramentas e fui para o caixa. O homem estava por perto, sem carregar nada. Ao me ver pagando, ficou me observando de perto. Na loja, havia 2 saídas, uma pela entrada principal e outra próxima aos caixas. Para evitar cruzar com ele, decidi sair pela entrada. Ele percebeu e começou a se mover mais rápido, tentando me alcançar. Antes que ele pudesse me bloquear, mudei de direção e saí pela porta oposta, que, por sorte, ficava mais perto do meu carro. Aliviado por não vê-lo por perto, corri para o veículo e entrei. Assim que fechei a porta, olhei pelo retrovisor e o vi parado bem atrás do carro, encarando-me. Ele começou a gritar para que eu saísse. Trinquei as portas e liguei o motor. Foi nesse momento que ele correu até a porta traseira do passageiro, tentando abri-la. Sem pensar 2 vezes, dei marcha ré, virei o carro e acelerei para longe. Até hoje, não sei o que ele pretendia, mas estou muito grato por não ter descoberto. Essa história aconteceu há alguns anos, quando eu estava na faculdade. Eu estava planejando comprar um carro usado e tinha economizado algum dinheiro para isso. Fui ao banco para sacar dinheiro em espécie, pois estava interessado em um carro à venda em uma concessionária de veículos usados nas proximidades. Passei no banco a caminho de casa, logo após o trabalho, chegando poucos minutos antes de fecharem. O local estava tranquilo, provavelmente por causa do horário, e consegui sacar o dinheiro com um pouco de folga. Quando me virei para sair, notei um homem sentado em uma cadeira próxima à entrada, olhando fixamente para mim. Deixei o banco, e logo percebi que o homem também saiu. Enquanto eu caminhava até meu carro, ouvi passos atrás de mim. Olhei para trás e vi que o homem agora estava caminhando em direção ao seu próprio veículo. Entrei no meu carro e dirigi para casa, sem dar mais importância ao incidente. Moro perto do banco, então o trajeto foi curto. No entanto, quando virei em uma rua mais tranquila perto de casa, percebi que um caminhão estava me seguindo. Não dei muita atenção até notar que ele também entrou na mesma rua. Quando finalmente cheguei à garagem da casa dos meus pais, o caminhão virou comigo e estacionou bem perto do meu para-choque traseiro. Comecei a ficar confuso e nervoso, tentando entender o que aquele homem poderia querer. Fiquei no carro, esperando que ele fosse embora, mas ele desligou o motor e saiu rapidamente do caminhão, caminhando diretamente até a minha janela. Ele sinalizou para eu abaixar o vidro, e eu, hesitante, comecei a fazê-lo. Assim que a janela estava parcialmente aberta, o homem tentou abrir a porta do meu carro. Quando não conseguiu, enfiou a mão pela abertura e agarrou meu ombro, tentando alcançar a trava da porta. Desesperado, engatei o carro em marcha à frente e avancei alguns metros antes de dar ré e fazer uma curva brusca. Arrastei o homem por alguns segundos enquanto ele ainda segurava meu ombro, mas ele acabou soltando quando eu acelerei. Enquanto fugia pela rua, liguei para meus pais, que estavam em casa, e pedi que chamassem a polícia. O homem correu de volta para o caminhão e saiu em alta velocidade. Dirigi o mais rápido que pude pelas ruas do bairro, tentando despistá-lo, e só voltei para casa quando meus pais me avisaram que os policiais haviam chegado. Infelizmente, o homem e seu caminhão já tinham desaparecido, e eu não consegui anotar a placa. No entanto, dei à polícia uma descrição detalhada dele e do veículo. Felizmente, saí ileso, e o homem nunca mais voltou. Acredito que ele tenha me visto saindo do banco com todo aquele dinheiro e tentou me roubar. Felizmente, ele não conseguiu.
Alguns anos atrás, organizei uma venda de garagem na minha casa. Limpei todos os cômodos, reuni os itens que queria vender e os coloquei no quintal e na garagem para as pessoas verem e comprarem. Eu morava em um bairro movimentado, então esperava bastante movimento. Planejei que a venda durasse 2 dias, sexta-feira e sábado. No primeiro dia, muitas pessoas apareceram, e para minha surpresa, vendi muito mais coisas do que imaginava. Eu estava ocupado ajudando os clientes e não prestei muita atenção em todos que passavam. Em determinado momento, uma mulher se aproximou e me avisou que viu um homem agindo de forma suspeita no meu quintal, como se estivesse tentando entrar na casa. Não havia percebido nada estranho até então fui até o quintal para verificar, mas não vi ninguém. A mulher disse que achava que o homem já tinha ido embora, mas quis me alertar. Agradeci e pedi que ela me descrevesse o sujeito caso ele voltasse. O resto do dia correu bem, e ganhei muito mais dinheiro do que esperava. Quando anoiteceu e as visitas pararam, decidi encerrar a venda. Guardei tudo na garagem e tranquei antes de entrar em casa. Assisti TV por um tempo e fui para o quarto por volta das 11 da noite, já pensando em recomeçar a venda cedo no dia seguinte. Pouco depois de deitar, comecei a ouvir passos no andar de baixo. Fiquei imediatamente alerta, lembrando do homem suspeito mencionado pela mulher. Tranquei a porta do quarto e tentei ouvir melhor. Alguém estava caminhando pela sala de estar. Instintivamente, procurei meu telefone para ligar para a polícia, mas ele não estava no meu bolso. Percebi que devia tê-lo deixado no sofá, onde estive sentado mais cedo. A ideia de que o intruso estava exatamente onde meu telefone estava me deixou em pânico. Então ouvi os passos subindo as escadas. Meu coração quase parou. O som se aproximava cada vez mais, e logo ele estava no corredor. Minha porta era a segunda à direita. Pressionei meu ouvido contra ela e senti o peso do medo tomar conta de mim quando ouvi a maçaneta sendo girada. Felizmente, a porta estava trancada, mas só isso não aliviou meu terror. Depois de tentar abrir a porta sem sucesso, o homem seguiu pelo corredor e, em seguida, desceu novamente as escadas. Eu permaneci imóvel, ouvindo cada pequeno ruído, mas tudo ficou em silêncio. Passei quase 1 hora assim, até que a coragem ou o desespero finalmente me fez sair do quarto. Desci lentamente, com cada passo ecoando no silêncio da casa. O ambiente estava escuro e assustador, mas não havia sinal de ninguém. No sofá, encontrei meu telefone caído entre as almofadas, exatamente como eu imaginava. Com as mãos tremendo, disquei para a polícia e esperei no andar de cima até os agentes chegarem. Quando os policiais chegaram e entraram na casa, fiquei no jardim, conversando com um oficial. Poucos minutos depois, vi outros saindo com um homem algemado. Para minha total surpresa, ele ainda estava dentro da casa, escondido no armário sob a escada com uma faca na mão. Essa foi, sem dúvida, a noite mais aterrorizante da minha vida. Isso aconteceu comigo durante o último ano do ensino médio. Era o semestre da primavera, e eu havia me inscrito em uma disciplina eletiva chamada Desenvolvimento de Velocidade e Agilidade. Como eu era atleta na época, essa parecia uma aula divertida e fácil. Basicamente, passávamos os dias correndo, fazendo exercícios e, às vezes, jogando alguns jogos. O professor costumava variar as atividades, então sempre fazíamos algo diferente. Lembro que, em um dia específico, o professor nos disse que iríamos fazer uma caminhada fora do campus. Nossa escola ficava em uma área um pouco afastada, e do outro lado da rua, nos fundos, havia uma grande floresta com trilhas para a caminhada. Quando a aula começou, nos encontramos na quadra de esportes, e em seguida, atravessamos a rua para começar o percurso na floresta. O plano era correr uma parte do caminho e caminhar o restante. O professor saiu na frente, e cerca de 15 alunos o seguiram. Decidi ficar para trás com alguns amigos. Corremos juntos, mas acabamos ficando mais distantes do grupo principal. Quanto mais avançávamos na floresta, mais fechada ela ficava, e a trilha se estreitava. De repente, meu cadarço se desamarrou, então parei para amarrá-lo.
Meus amigos se ofereceram para esperar, mas eu disse que os alcançaria logo. Demorei menos de 30 segundos para amarrar o sapato e continuei correndo. No entanto, não ouvia mais ninguém por perto. Acelerei para tentar alcançar o grupo, mas logo me deparei com uma bifurcação que dividia a trilha em 3 caminhos diferentes. Não sabia para onde eles haviam ido, então escolhi o caminho do meio. Corri o mais rápido que pude, mas não vi nenhum sinal dos outros alunos. Voltei para o ponto onde os caminhos se dividiam e tentei outro. Continuei correndo por um tempo, e foi então que pensei ter ouvido alguém à frente. Ganhei velocidade, acreditando que estava alcançando o grupo, mas ao me aproximar, vi uma figura entre as árvores. Meu coração se acalmou por um momento, até perceber que não era um colega de classe, mas um homem adulto, com cabelos pretos compridos e uma camisa verde. Ele estava parcialmente escondido entre os galhos. Quando ele me viu, parou e virou na minha direção. Por um momento, considerei acenar ou dizer algo, mas ele repentinamente se virou e correu para dentro da floresta. Achei estranho, mas o que mais me preocupava era que agora eu estava perdido. Sem meu celular, já que o professor não permitia que os levássemos para a aula, me vi sem saída. Pensei em pedir ajuda ao homem que havia visto, então gritei, mas ele não respondeu. Continuei caminhando, tentando manter a calma, e foi então que ouvi passos atrás de mim, fora da trilha. Olhei por cima do ombro e, a princípio, não vi nada. Então percebi o homem novamente, espiando por trás de uma árvore grossa. Ele estava me observando. O medo tomou conta de mim. Comecei a andar mais rápido, mas os passos atrás de mim continuaram. Quando me virei de novo, ele estava mais perto, escondido atrás de outra árvore. Perguntei, tentando soar amigável, se ele sabia como sair dali. Ele não disse nada. De repente, saiu de seu esconderijo e começou a correr em minha direção, com um olhar insano. A única coisa que consegui pensar foi em correr. Disparei pela floresta o mais rápido que pude, o homem logo atrás de mim. Ele era rápido, mas eu era um pouco mais rápido. Chegando a outra bifurcação, escolhi um caminho no último segundo, esperando despistá-lo. Fiz curvas bruscas e passei por arbustos espessos. Por fim, parecia que ele havia perdido meu rastro. Então, vi um lago cercado por árvores. Antes que pudesse pensar no próximo passo, ouvi os passos dele novamente, vindo de um ângulo à direita. Sem hesitar, corri para a esquerda. A essa altura, meu corpo estava em puro modo de sobrevivência. Finalmente, reconheci um trecho familiar da trilha e corri na direção de onde havíamos começado. Após alguns minutos, cheguei ao ponto inicial da caminhada. Não sabia que horas eram, mas vi o restante da turma mais adiante. Corri até meus amigos, aliviado por estar a salvo. Ninguém havia notado minha ausência, além dos amigos que estavam comigo no início. Eu nunca soube quem era aquele homem ou por que ele estava me seguindo, mas aquela floresta era muito maior e muito mais perigosa do que eu poderia imaginar. Isso aconteceu comigo há cerca de uma semana. Tenho 20 anos e moro com meus pais durante o verão. No entanto, eles saíram da cidade para o casamento de alguns amigos, e eu não fui convidado. Para ser honesto, isso não me incomodou, pois eu nem conhecia os noivos, e era legal ter a casa inteira para mim. Moramos em uma casa de 2 níveis, e meu quarto fica na frente. Na sexta-feira à noite, fiquei até tarde assistindo a um filme na sala de estar, porque a TV lá é maior do que a do meu quarto, e o sofá é super confortável. Decidi dormir na sala mesmo. No sábado de manhã, acordei e a casa ainda estava bem escura. A sala tem uma porta de vidro deslizante que dá para o deck nos fundos, coberta por persianas. A única luz que entrava era por uma pequena abertura de cerca de 5 centímetros. Quando olhei para fora, vi que estava chovendo. O relógio marcava quase 9h30. Ainda meio sonolento, liguei a TV, mas então ouvi 2 batidas suaves na porta da frente. Meu coração disparou. Não era tão incomum alguém bater na porta, mas nosso bairro é pequeno e muito tranquilo, e moramos no fim de uma rua sem saída.
Raramente recebemos visitas inesperadas. Tentei me acalmar e me lembrei que estava esperando uma entrega da Amazon. Abri o aplicativo no celular para verificar o status do pedido, mas vi que ele só chegaria às 17 horas. Imediatamente, voltei a ficar nervoso. Esperei por mais alguns segundos, mas as batidas não se repetiram. Lentamente, fui até a janela para espiar. Não havia ninguém na porta. Isso me tranquilizou um pouco, mas logo ouvi passos no deck dos fundos. Com as persianas fechadas, não dava para ver quem estava lá. Foi então que uma figura apareceu na pequena abertura da porta de vidro deslizante. Meu sangue gelou. Era um homem careca, usando uma jaqueta preta e calças pretas. Ele não demonstrava nenhuma expressão e estava olhando diretamente para mim. Ele tentou abrir a porta, mas, felizmente, estava trancada. Ainda assim, eu sabia que, se quisesse, ele poderia quebrar o vidro. Corri para o banheiro no corredor e tranquei a porta. Não fazia ideia de quem ele era ou o que queria. Logo depois, ouvi um som alto contra o vidro da porta, ele estava tentando quebrá-la. Percebi que meu telefone estava na sala de estar. Outro golpe soou. Sabendo que era arriscado, abri a porta do banheiro e corri de volta para pegar o celular. Enquanto corria, vi o homem chutando o vidro. Voltei para o banheiro, trancando a porta novamente, e liguei para o 190. A operadora pediu que eu mantivesse a calma e explicasse a situação. Enquanto falava, ouvi o vidro finalmente quebrando. O homem entrou na casa. Seus passos ecoaram até o banheiro. Ele tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Tremendo, entrei no chuveiro e fiquei escondido. O homem começou a chutar a porta. Meu telefone, infelizmente, morreu naquele momento. Ele se afastou por um tempo e depois voltou com mais força, como se estivesse usando um taco de beisebol ou algo similar. Cobri-me com toalhas e me espremi no pequeno armário do banheiro, rezando para que a polícia chegasse a tempo. O barulho de um último chute foi interrompido por batidas fortes na porta da frente. Ouvi alguém gritando polícia. E, logo depois, passos rápidos e uma confusão de vozes. Alguns minutos depois, um oficial anunciou que o invasor havia sido detido. Quando finalmente saí do banheiro, percebi o quão perto estive do perigo. Ainda estou abalado, mas muito grato pela rapidez da polícia naquele dia. Isso poderia ter terminado de forma muito diferente. Há alguns anos, eu era uma garota no meu primeiro ano do ensino médio. Eu queria ganhar um dinheiro extra além do meu trabalho de babá, então procurei por empregos e encontrei um anúncio para limpeza de casas, o que parecia ser perfeito para mim, pois era algo que eu poderia fazer e não exigia que eu tivesse 16 anos, já que eu tinha apenas 14 na época. Um homem chamado Mário entrou em contato comigo, fez algumas perguntas, e depois de ouvir minhas respostas, disse que eu poderia ficar com o emprego. Fiquei muito animada, pois queria ganhar o dinheiro extra, e alguns dias depois comecei. Mário me deu um endereço, e minha mãe me deixou lá. Era uma casa com aparência bastante normal, localizada em um bairro comum. No entanto, ao chegar à porta da frente, havia uma placa dizendo para eu ir até os fundos. Fui até a parte de trás e encontrei um homem, que presumi ser Mário. Ele se apresentou e me disse que a casa onde eu estava não seria o local que eu limitaria, e então caminhamos por cerca de 3 quarteirões até outra casa. Isso me pareceu um pouco estranho, mas não dei muita importância. Ele me convidou para entrar e começou a me dar instruções sobre o que eu deveria limpar. Depois que ele terminou de me explicar, disse que estaria em seu escritório e desceu para o andar de baixo. Eu continuei limpando por um tempo, mas senti a necessidade de abrir uma janela para pegar um pouco de ar fresco. Quando tentei, percebi que a janela estava trancada. Tentei outra e também estava trancada. Limpei um pouco mais, mas ainda estava querendo ar fresco, então decidi sair por um minuto. Quando tentei abrir a porta da frente, ela parecia estar trancada. O escritório de Mário ficava no andar de baixo, então bati na porta do porão, mas não obtive resposta. Tentei abrir, mas estava trancada.
Comecei a me sentir desconfortável e comecei a pensar em todas as razões pelas quais Mário poderia estar trancando as portas e janelas. Tentei não pensar muito nisso, mas os pensamentos ruins não saíam da minha cabeça. Eu nem me importava mais com o trabalho, só queria sair dali. Andei por toda a casa, tentando encontrar uma saída. A porta dos fundos também estava trancada. Continuei procurando, até que vi uma câmera apontando para mim quando olhei mais de perto em uma das grandes janelas. Foi quando ouvi a porta do porão abrir e Mário começou a chamar meu nome, perguntando o que eu estava fazendo. Eu não consegui encontrar um lugar para me esconder rapidamente, então decidi me fazer de desentendida. Voltei até Mário e disse que estava apenas limpando. Ele respondeu com uma voz nervosa, que não soava convincente. Ele começou a andar mais perto de mim e então disse que eu precisava ir com ele. Assim que ele falou, eu corri o mais rápido possível, passando por ele e indo em direção ao porão. Fechei a porta e tranquei-a. Corri para o andar de baixo e encontrei 2 monitores de computador em uma mesa, com câmeras exibindo todos os cômodos da casa, incluindo o banheiro. Então, ouvi uma chave girando e a porta do porão sendo trancada. Corri para um banheiro no andar de baixo e tranquei a porta, ligando para a polícia. Ouvi Mário descendo as escadas, e não demorou muito até que ele chegasse à porta do banheiro. Ele começou a bater na porta, mas felizmente ele não parecia ter a chave para aquele quarto. Eu sabia que ele poderia derrubar a porta, então percebi que precisava sair. Havia uma janela no topo do banheiro, então subi no vaso sanitário e tentei abri-la. Felizmente, não estava trancada. Saí rapidamente pela janela, enquanto Mário continuava batendo na porta. Corri o mais rápido que pude até a casa de um vizinho e bati na porta. Uma senhora idosa atendeu e me deixou entrar quando viu o pânico em meu rosto. Esperamos lá até a polícia chegar. Infelizmente, quando a polícia chegou, Mário já tinha ido embora. Mostrei as mensagens trocadas com Mário, e eles conseguiram rastreá-lo e prendê-lo cerca de uma semana depois. Me sinto muito sortuda por ter conseguido escapar daquela situação. Há alguns anos, trabalhei em um posto de gasolina em uma cidade bem pequena, situada a cerca de 2 horas ao norte de onde eu morava. Estava lá temporariamente enquanto trabalhava na casa que eu possuía. Durante o dia, eu cuidava da casa e à noite trabalhava no posto de gasolina para ajudar a pagar as despesas. O posto ficava perto de uma grande rodovia, o que atraía bastante movimento, já que muitas pessoas passavam por ali. Certa noite, eu estava trabalhando das 21 horas às 5 horas da manhã. Não me importava com esse turno, pois era geralmente tranquilo, e eu sempre encontrava algo para fazer. Na maior parte do tempo, eu era a única pessoa trabalhando naquele horário. Naquela noite, o movimento foi razoável nas primeiras horas, mas por volta da 1 hora da manhã as coisas começaram a ficar mais calmas. Eu estava limpando o chão quando, de repente, percebi um carro entrando na estação. Era um carro preto normal, mas ao me aproximar, percebi que ele não tinha placas. O carro passou lentamente pela frente do posto e foi para o lado do prédio, onde eu não conseguia mais vê-lo. Cerca de 5 minutos depois, um homem entrou no posto, e eu imagino que ele fosse o motorista do carro. Ele era muito alto, com cerca de 1,90 metros, magro, e usava um suéter preto e calças cinzas. Seu rosto estava muito sério. Ele entrou pela porta da frente e olhou diretamente para mim. O balcão ficava a cerca de 12 metros de distância, então ele provavelmente estava me observando de longe. Ele não disse nada, apenas me encarou. Eventualmente, não aguentei o silêncio e disse olá, acenando. Ele respondeu virando-se e caminhando para o outro lado da loja, onde ficou observando a parede ou algum item à venda, sem mais olhar para mim. Eu estava muito confuso e comecei a ficar desconfortável com a situação. O homem então entrou no banheiro, que ficava no final da loja. 10 minutos se passaram e ele ainda não saía. Quando outro cliente finalmente entrou para abastecer, eu fiquei aliviado por finalmente ter alguém normal ali. Quase quis falar com o cliente sobre o homem, mas achei que isso não seria profissional, então deixei para lá.
O cliente pagou e saiu, mas o homem ainda não tinha saído do banheiro. Eu me senti cada vez mais desconfortável, sabendo que ele estava lá. 1 hora se passou e nenhum outro cliente entrou. Eu decidi verificar o banheiro, já que ele estava lá há muito tempo. O banheiro tinha 2 cabines. Como eu estava indo lá para lavar as mãos, não parecia estranho. Quando cheguei à porta e abri, percebi que as luzes estavam apagadas e o ambiente estava completamente escuro. Acendi a luz, mas percebi que a lâmpada já estava ligada. Isso me assustou, então decidi usar a lanterna do meu celular para olhar com mais cuidado. Olhei para a primeira cabine e estava vazia, mas ao olhar para a segunda, vi as pernas do homem lá dentro. Então, acendi a lanterna e vi a cabeça dele saindo de cima da divisória, olhando diretamente para mim com o sorriso mais assustador que eu já vi. Eu deixei cair meu telefone assim que vi aquilo. Peguei o celular o mais rápido que pude e corri para a porta do banheiro, saindo apavorado. O homem não me seguiu. Voltei para o balcão, completamente assustado, sem saber o que fazer. Passei alguns minutos pensando sobre a situação. Eu realmente não queria voltar lá, mas também não queria que o homem assustasse outros clientes que precisassem usar o banheiro. Senti que era minha responsabilidade manter o lugar seguro. Com muito receio, decidi voltar e pedir para o homem sair. Voltei ao banheiro, abri a porta e gritei para ele sair, mas não houve resposta. Decidi colocar uma placa de fora de serviço na porta devido à situação e à luz não funcionando. Várias horas se passaram e, surpreendentemente, o homem nunca saiu. Finalmente, às 4 horas da manhã, meu colega de trabalho, Danilo, chegou para me substituir e nós trabalhamos juntos na última hora do meu turno. Eu me senti muito mais seguro e contei a ele o que tinha acontecido. Decidimos ir ao banheiro juntos para ver o que estava acontecendo. Entramos com nossas lanternas acesas, mas ao chegarmos, vimos que ambas as cabines estavam vazias. Não havia nenhum sinal do homem. Eu não faço ideia de como ele conseguiu sair sem que eu o visse. Pensar sobre isso ainda me assusta. Há 2 anos, tive um problema com os pneus do meu carro. Embora o veículo fosse relativamente novo e confiável, os pneus estavam bastante desgastados, e percebi que precisaria trocá-los. Um dia, enquanto fazia compras no supermercado perto de casa, notei que havia um centro automotivo no canto mais afastado da loja. Nunca tinha reparado nele antes, então decidi dar uma olhada nos preços e tipos de pneus disponíveis. Ao entrar, vi que o lugar estava praticamente vazio. Fui até o balcão para procurar alguém que pudesse me ajudar, mas não havia ninguém lá. O centro parecia pouco usado e meio desatualizado. Depois de alguns minutos, resolvi apenas ler as informações disponíveis sobre pneus e sair. Na noite seguinte, ao chegar em casa depois do trabalho, notei um cartão postal do centro automotivo do supermercado no meu correio. Era basicamente um anúncio. Achei curioso, pois tinha estado lá no dia anterior. No entanto, no dia seguinte, recebi outro cartão idêntico. O que antes parecia uma coincidência engraçada começou a ficar estranho. Todos os dias, durante vários dias seguidos, recebi o mesmo panfleto. Aquilo me deixou desconfiado, então voltei ao supermercado com os panfletos em mãos. Dessa vez, havia um atendente no centro automotivo. Mostrei-lhe os cartões e expliquei a situação. Ele não soube me dar uma explicação, mas me mostrou uma pilha de panfletos iguais no balcão e apontou que nenhum deles estava endereçado a mim. Foi quando percebi que alguém estava colocando aqueles cartões na minha caixa de correio manualmente. Resolvi ficar de olho. Nos 2 dias seguintes, recebi mais panfletos, mas não consegui ver quem os entregava. Porém, em uma manhã, por volta das 6 horas, enquanto observava da janela antes do sol nascer, vi um homem andando devagar pela rua. Quando ele se aproximou da minha caixa de correio, tirou algo do bolso e colocou lá dentro. Finalmente, descobri quem estava fazendo aquilo. Mas o que aconteceu em seguida me deixou apavorado. Ele olhou diretamente para minha janela e me viu. Antes que eu pudesse reagir,
ele começou a correr pelo meu quintal em direção à minha casa. Tentou abrir a porta da frente, mas, felizmente, estava trancada. Achei que ele fosse embora, mas logo ouvi o som de alguém tentando abrir a porta dos fundos. Foi aí que chamei a polícia. Enquanto falava com o 190 e me dirigia ao quarto, ouvi o som de vidro se quebrando. Corri para o banheiro e tranquei a porta. Não ouvi mais nada depois disso, então pensei que ele tivesse ido embora. Fiquei no banheiro por um tempo que pareceu uma eternidade, esperando a chegada da polícia. Quando finalmente criei coragem para sair, vi o homem dentro da minha casa, a poucos metros de distância, sorrindo. Foi a coisa mais assustadora que já presenciei. Ele usava uma jaqueta com capuz e, embora seu rosto não fosse muito distinto, parecia uma pessoa comum. Corri de volta para o banheiro e me tranquei novamente. Pouco depois, ouvi as sirenes da polícia. O homem nunca tentou entrar no banheiro, e quando os policiais chegaram, ele já havia desaparecido. Procuraram por toda a vizinhança, mas nunca o encontraram. Depois disso, os panfletos pararam de chegar, e nunca mais vi o homem. Às vezes, ainda me pergunto se ele me viu no supermercado e decidiu me seguir ou se tudo foi apenas uma coincidência sinistra. O que importa é que ele nunca voltou.